que é da cidade de Jaraguá do Sul, uma vez em que o nosso deputado Dionei, que acabou de sair desta casa, que estava substituindo o deputado Pedro Kizai, retorna para suas atividades, porém a região continua sendo representada. Saudar aí o pessoal das lotéricas, que estão aí questionando o projeto de lei dos vigilantes. A nossa saudação, e com certeza esta casa corrigirá distorções que no decorrer do tempo aconteceram e que entendemos nós da bancada dos trabalhadores que precisamos sim achar um denominador comum nessa questão. Então, com certeza, esta casa, com a sapiência, com o bom senso, reverá esse projeto de lei. E hoje mesmo a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores debateu isso e já é consenso entre nós que precisa ser revisto esse projeto de lei. Mas quero aqui também, depois de intervenções que houve durante a semana e a semana passada, principalmente por parte dos deputados do PSTB, fazer algumas avaliações em relação à emenda de bancada, quando os jornais salientaram que o governo Lula cortou os recursos da emenda de bancada para o estado de Santa Catarina. É importante a gente rememorar para sair do sensacionalismo. Lembrando de que as emendas individuais dos parlamentares foram mantidas diferente do que eram no passado. No ano de 2002, a emenda de bancada, que é aquela que todos os deputados se reúnem e destinam para o Estado, que nem sempre é encaminhadas, do valor definido, deputado Dirceu, para ser mandado para Santa Catarina, no Brasil, de emenda de bancada, apenas 4,89 foram um orçamento executado, não chegou a 5%. Em 2003, 6,5% das emendas foram preservadas. O que é importante dizer? Que em 2007, chegou a 27% das emendas de bancada preservadas. Ou seja, o nosso governo federal, o governo Lula, tem ano a ano ampliado os recursos da emenda de bancada diferente do que tínhamos antes. E, em decorrência do momento de crise, houve sim um corte, mas, no entanto, isso não significa redução de custos inferiores ao que era destinado ao Estado anteriormente. Porque é importante salientar que dos recursos que vêm para o Estado de Santa Catarina, que não estavam nas emendas de bancada, e a previsão de corte, entre aspas, era 160 e poucos milhões, 525 milhões de reais, deputado Padre Pedro, do recurso do PAC Drenagem, é para o Estado de Santa Catarina sem nenhum corte de um centavo. Isso precisa ser dito. Então, se cortou 50 milhões em relação às enchentes e às cheias, mas não pode deixar de ser dito, deputada, que no PAC Drenagem, 525 milhões do governo destinado para Santa Catarina, 13% do orçamento nacional do PAC Drenagem Nacional para Santa Catarina. Sendo que esse recurso vai para 23 municípios do nosso estado, independente de partidos. Então é importante nós registrarmos isso. Ao mesmo tempo também a Universidade Federal da Fronteira do Sul não foi cortada absolutamente nada, e esses recursos estão garantidos para depois de 50 anos nós termos mais uma universidade federal no estado de Santa Catarina. Então, aqui tentaram responsabilizar a nossa querida senadora Ideri Salvati, alguém que tem, com garra, perseverança, predestinação política, defendido esse Estado com as suas unhas e garras. Esse Estado não teve um representante no Congresso Nacional e no Senado que o defendesse.
tamanha articulação, com tamanha expressão política, e principalmente trazendo essas conquistas do Estado. Então, deputado Dirceu, vou lhe conceder a palavra. É importante a gente deixar claro o que está vindo, independente da emenda coletiva. E, ao mesmo tempo, dizer, principalmente para o seu Paulinho Bornaldo, que é que tem batido muito aí, deputado Amaury Soares, que só o que está vindo de recurso para o Porto de Itajaí, mesmo com todo o problema que teve, Tribunal de Contas, vai lá, conversa, interarticula. A gente sabe que aqueles preços estavam superfaturados e nós estávamos questionando. Agora aquela estaca de 50 metros, daqui a pouco vem de 60, e ali tem embutido um monte de coisa. As estacas agora têm que ser importadas, e aí vai. Então a gente tem preocupações nisso. Por isso, nosso contexto, mais a nossa palavra ao nosso líder, deputado Dirceu Dresch. Quero agradecer, deputado Jailson, e parabenizar por trazer aqui, restabelecer a verdade, porque nesses últimos dias, nesses últimos meses, nós estamos vendo algumas acusações totalmente falsas e com interesses políticos partidários já da eleição do ano que vem. Então, esses dados que você traz aqui, né, pelo volume, o aumento de volume de investimento em Santa Catarina de 4,87%, de 2002 para 27% em 2007, isso demonstra o grande crescimento. E os dados comprovam de que nesses anos de 2000 a 2008, 2009, nós tivemos um crescimento de 90% no aumento de repasses de recursos para os estados, para o Estado e para os municípios aqui em Santa Catarina. Então, demonstra com seriedade, com esses dados aqui, essas informações, sem falar do exemplo que você dava aí do recurso para drenagem dos 525 milhões. Eu estive na última sexta-feira indo para o sul do estado e fiquei surpreendido positivamente de toda essa crítica, e agora não se fala mais muito nisso, na questão da 101 Sul, onde que nós estamos vendo uma surpresa muito positiva do andamento das obras, e eu não tenho dúvida, até final do ano, a grande, absoluta maioria da obra da 101 Sul vai estar já duplicado. Então, isso demonstra a seriedade que o governo federal, o governo Lula está levando as questões dos recursos, inclusive financiando as empresas que tinham dificuldade para capital de giro para poder terminar a obra o mais rápido possível. Então, essas informações distorcidas, uma articulação, inclusive, com a grande mídia nacional aqui também em Santa Catarina, passar essas informações distorcidas para o povo de Santa Catarina para tentar barganhar politicamente, mas isso não vai dar certo. Obrigado, deputado. Também cabe citar, ontem tivemos uma reunião com o deputado Mauro Mariani, secretário de Infraestrutura na cidade de Bombinhas, junto com os nossos vereadores, o prefeito Maneca, e ele mesmo ontem disse, se não fosse os 300 milhões de reais que o governo federal botou em Santa Catarina em infraestrutura, com o problema das cheias que tivemos no ano passado, ele, bom, é do dever do governo. Sim, mas antes também era nos outros episódios, e não vinha recurso. E se não fosse esses 300 milhões... dele que o Estado ia ter todo o orçamento desse ano e do ano que vem comprometido para recuperar essas áreas. Então o nosso governo está fazendo a coisa certa. Além de tudo, há de se ressaltar a questão do salário mínimo, anunciado aí para o ano que vem, já em janeiro, com as antecipações que estão sendo feitas, para R$ 505, R$ 506 reais. E aí é bom lembrar que quando nós assumimos o governo do nosso presidente Lula, o salário mínimo eram $56. E nós vamos estar do jeito que está aí em janeiro, com $266 de salário mínimo. Com uma política de recuperação salarial efetiva, agora negociada, com os aposentados. Recuperação da inflação, mais 50% do valor do PIB, do crescimento nacional, com crescimento nominal do salário, também para os aposentados, incorporando em mais de 8 milhões de aposentados com essa recuperação, o que é de fundamental importância. Porém, por isso é importante ressaltar, o governo tem feito seu papel e principalmente, até nos surpreendido pelas suas ações positivas e principalmente pela tranquilidade em que economicamente esse país, no momento, passa diante da crise internacional vivida e que agora estamos aí em reta final de saída. Próximo orador, deputado Dirceu Dresch. Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos.